O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Vamos para a nossa lição. Estudos para a Escola Bíblica Dominical, no segundo trimestre do ano de 2018, para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Nosso assunto neste trimestre, segundo trimestre de 2018, é escatologia, os acontecimentos do tempo do fim ou os acontecimentos últimos previstos na palavra de Deus e que a igreja, na verdade, tem aguardado e do que também foi informada pelas Escrituras. A nossa lição de hoje, no trimestre, já é a lição de número 10, com o título O Milênio. O Milênio. Nós poderíamos também chamar simplesmente os 1000 anos, porque a expressão milênio não é encontrada literalmente nas Escrituras, é mais o linguajar do povo cristão ao referir-se a esta passagem do nosso estudo que agora vamos iniciar. O texto áureo proposto para esta lição, o milênio ou os 1000 anos, é: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Palavra da segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e verso 8. O tempo de Deus, só Deus conhece. A nossa leitura bíblica em classe está proposta no capítulo 20, e na verdade é o nosso texto de estudo, do verso 1 até o verso 6, e que podemos estar lendo nas Escrituras desta forma: Apocalipse 20, verso 1 até o verso 6. Passo a leitura do texto bíblico. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aí está o texto bíblico do nosso tema. Para nós nos situarmos nas Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse, lembre-se que nós temos já estudo do livro de Apocalipse. Recordando ligeiramente, nós temos a apresentação, a revelação do conteúdo todo de Apocalipse, que se estende praticamente até o capítulo 16, narrativas sequenciais da parte de Deus, mostrando a João o que já existia, o que tinha já passado e o que ainda haveria de vir, passado, presente e futuro. Mas no capítulo 17, 18, 19, 20 e naturalmente 21, 22, o Senhor como que voltando e falando de alguns assuntos do que antes já tinha sido colocado, mas trazendo novas informações. Então, capítulo 16, melhor dizendo, 17 e 18 vai falar da Babilônia. Já o 19 vai falar do exército das trevas se preparando, se agilizando para um combate final contra o Senhor, mas o Senhor os vence. Capítulo 19, falando isso a respeito de todo o poder na face da terra, que se congrega, que se reúne e se prepara para uma oposição declarada a Deus. Oposição essa que podemos já perceber claramente nos dias de hoje. Isso, o capítulo 19, mas o Senhor vai derrotá-los rapidamente. O capítulo 20, em especial o seu início, dá detalhes de Satanás e sua destruição. Então, nosso capítulo de hoje, de estudo 20, na parte que vamos estudar, é mais para Satanás e o seu fim. E depois segue 21, 22, outros detalhes a respeito do reino dos céus, a nova Jerusalém. Muito bem, então estamos no capítulo 20. É uma informação até o verso 10 sobre a sorte de Satanás. 17 e 18, Babilônia. 19, um mundo congregado contra Deus e sendo destruído. E 20 até o verso 10 é o fim de Satanás. Nós temos o esboço que aqui apresentamos para falarmos sobre o milênio ou os 1000 anos. E logo eu vou parar de falar os 1000 anos, vou ficar na linguagem popular entre os crentes de milênio ou o milênio. Então teremos os tópicos nesse esboço: primeiro, o que é o milênio; segundo, acontecimentos durante o milênio; terceiro, acontecimentos no fim do milênio. Esses são os 3 temas que teremos no nosso desenvolvimento da nossa lição de hoje. Dando sequência, consideremos, dentro dos estudos escatológicos, o texto da leitura bíblica é frequentemente citado em alusão ao milênio, um período de 1000 anos em que diversos acontecimentos devem se suceder, conforme mostrado a João. Embora seja referida por muitos a um tempo futuro, veremos que esta visão trata de eventos relacionados com o povo de Deus em todo o tempo.
Portanto, milênio. Já dissemos antes, não existe a expressão nas Sagradas Escrituras, textualmente não. A palavra é os 1000 anos. Esta é a expressão correta, textual. Mas muitos, infelizmente, têm se equivocado, colocando acontecimentos para depois da vinda de Jesus. Não. A vinda de Jesus encerra tudo. Arrebatamento da igreja, com o juízo final e condenação dos ímpios, a destruição de todo o universo, ficando tão somente os lugares celestiais, a habitação do nosso Deus, a nossa nova morada. Portanto, todos os que de alguma forma colocam algo para acontecer depois da vinda de Jesus estão equivocados. Perdoe-nos ser assim tão direto, mas temos confiança que estamos dentro das Sagradas Escrituras, ainda mais com o tempo de vida, e lembrando dos 40 e tantos anos atrás, em que o ensino era simples e tudo terminava com a vinda de Jesus. Mas depois começaram a colocar outros entendimentos diferentes, que não sabendo colocar adequadamente no tempo, julgaram para depois. Como que é algo para depois? Deixa, depois da vinda de Jesus acontece. Não. A vinda de Jesus encerra tudo. Ressurreição dos mortos, juízo final, lugares celestiais, e Jesus disse: o fim. Portanto, fiquemos nesta base. E, portanto, este milênio deverá estar antes da vinda de Jesus, já que depois é só a glória celestial. Passemos em frente no nosso esboço. O primeiro tópico, então, o que é o milênio? Precisamos ir ao nosso texto, naturalmente, lembrando que lemos Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 6, iniciando os primeiros versos, falando de 1000 anos e assim desenvolvendo naqueles versos primeiros. Mas consideremos, do material de classe, tiro esta consideração no primeiro parágrafo, ou primeiro subtópico, o contexto da visão. Por se tratar de uma visão do livro de Apocalipse, o texto em análise deve ser considerado à luz do contexto deste livro. O último livro da Bíblia trata de coisas que deveriam acontecer brevemente e que foram mostradas a João para que ele as transmitisse aos seus irmãos, servos de Deus. Portanto, o conteúdo de Apocalipse é pertinente à igreja, relacionando-se com coisas que devem se cumprir ainda nesta dispensação, antes da vinda de Cristo, antes da vinda de Cristo Jesus. Portanto, consideremos isto. O assunto milênio, ou melhor, 1000 anos, fiquemos com milênio. Está mais na linguagem entre os irmãos. Pois é, em Apocalipse, como aquilo que estaria acontecendo na terra para o povo de Deus. No céu, quando estivermos lá, não haverá mais isto. Já é outro tempo. Portanto, lembremos, Apocalipse trata de coisas do passado, do presente e do futuro de João, há 2000 anos atrás. Portanto, o que era passado para João continua mais no passado ainda. O que era presente para o tempo de João, o evangelista, para nós agora já é passado. E muita coisa que era para o futuro de João, com 2000 anos, naturalmente temos coisas que já passaram para o passado, naturalmente temos coisas que são do tempo atual, e lógico, Jesus não veio, ainda tem coisa para o futuro ainda, até Jesus vir. Muito bem. Nesse assunto, o contexto da visão, o milênio. Lembre-se da palavra em Apocalipse 1, verso 1 até 3, quando Jesus está dando a revelação para João transmitir à igreja. É algo que a igreja estaria vivenciando. Por isso, nesse primeiro texto de Apocalipse, diz: revelação de Jesus,
Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não é para depois da vida de Jesus, o tempo está próximo. Consideremos isto. Observe que na sequência de Apocalipse, capítulo 2 e 3, são cartas aos 7 anjos das 7 igrejas. É a palavra de Deus para a igreja, no seu geral, no seu todo e em todos os tempos. E cada carta já fala de uma vivência, uma situação presente, de um juízo e a glória após a vitória para cada uma daquelas igrejas. Então, portanto, encerra tudo isso com, vamos dizer assim, o juízo final e arrebatamento da igreja, que no capítulo 2 e 3 já mostra que tudo é para esse tempo, com a igreja vivenciando tudo isso. No Apocalipse 22, versos 6, 7 e 10, ainda lemos assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E disse-me: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Então observe que Jesus virá. E essas coisas são antes dele vir. Por isso o Senhor revelava todas essas coisas. Mas observem bem, sempre atentos, que Apocalipse é passado, presente e futuro. À medida que a gente avança no tempo, pouca coisa resta para acontecer, e muita coisa se acumula no passado, já aconteceu ou está acontecendo no presente tempo. Não podemos negligenciar essa observação. Continuando um pouco mais, passando agora, depois de termos considerado essa expressão falando de o milênio no contexto da visão, vamos um pouco em frente mais. No segundo subtópico, o sentido da expressão milênio. Outra vez estamos repetindo, salientando, não encontramos literalmente a palavra milênio, mais 1000 anos. Considerando, porém, o termo, o tempo de Deus, ou que o tempo de Deus não pode ser tomado ou contado à maneira dos homens, devemos nos resguardar no parecer de Pedro, de que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não é diferente com esse período de 1000 anos. É um tempo definido por Deus, unicamente do seu conhecimento, no qual muitos acontecimentos se dão. Muito bem, observe isso. Para quem já estudou as 70 semanas, e nós o fizemos há pouco tempo, e se entenderam bem, observe que não existe questão de proporcionalidade quando Deus cita tempos. Um dia para Deus, quanto tempo é? 3 dias e meio para Deus, quanto tempo é? 6 semanas, 62 semanas, uma semana. E percebemos em Daniel que está tudo colocado segundo Deus, e nem tem proporcionalidade de tempo. Ou seja, se um período
por exemplo, de 21 anos para Deus é um dia aqui, 2 dias não quer dizer que sejam 42, de jeito nenhum. É o que Deus quer se referir, e Ele é que tem controle absoluto. Eu costumo dizer, nunca Deus olha para o relógio para ver se está adiantando, se Deus tem que dar uma corridinha para alguma coisa, não. O tempo também está sujeito a Deus. O relógio só anda se Deus permitir. Ele fica quietinho esperando Deus falar. Ponteiro anda 1 segundo, 1 minuto, anda 1 hora, ou etc. Está no controle absoluto de Deus. Temos que entender quem é Deus. Nós não tem jeito de parar o tempo, mas o tempo espera Deus mandar ele avançar um pouco, ou até, como em outros lugares, parar ou recuar, como no tempo de Isaías. Deus é Deus, portanto, tempo, 1000 anos, é o controle dele. Precisamos estar atentos a isso. Por isso também nas escrituras, mesmo em Apocalipse, temos muitos tempos citados, dias, meses, anos, e a própria expressão de tempos, um tempo, tempos, meio tempo, e tudo é controle de Deus. Então os 1000 anos ou o milênio em Apocalipse é algo totalmente de Deus e não dos homens, em absoluto. Continuemos mais um pouco, passemos ao nosso segundo tópico: acontecimentos durante o milênio. Muito bem, na verdade vamos citar uns poucos acontecimentos citados no Apocalipse capítulo 20, mas vendo, conhecendo, entendendo depois a abrangência desse tempo, aí muitas outras informações poderiam ser colocadas como acontecimento durante o milênio, mas vamos nos deter mais só nos poucos versos de Apocalipse. Passemos então à frente. Para nós estudarmos este assunto, o milênio, no segundo tópico, acontecimentos durante o milênio, um primeiro acontecimento citado é a prisão de Satanás. Então, Satanás é preso e aí estabelece o início do milênio. Quanto tempo vai ficar preso? Os 1000 anos. Isso nós temos no texto bíblico que já lemos na leitura bíblica, mas repito aqui agora, em especial os 3 primeiros versos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Satanás preso, dá início ao milênio. Agora, para entendermos, quando é que Satanás foi preso? Passando então agora ao nosso material de classe, num primeiro subtópico, a prisão de Satanás, lemos algo assim: o período de 1000 anos tem início com a prisão do dragão, que é o diabo, Satanás, para que não engane as nações. Parece que o diabo está solto, considerando a sua influência sobre o mundo, mas na realidade ele atua apenas na esfera de escuridão e cegueira espiritual em que se encontra aprisionado, desde a sua queda da presença de Deus. Deus é luz e o diabo é trevas, e não discerne as coisas de Deus. Ele está restrito, não faz o que quer, mas só o que Deus permite, e por isso não toca o crente. Considere-se ainda que, com a glorificação de Cristo Jesus, o diabo tem perdido o domínio sobre muitos, que pela pregação do Evangelho são libertos das trevas do engano.
Precisamos ter essa noção de que é prisão no sentido espiritual. Se lembrarmos, Jesus falou lá em Nazaré, lendo Isaías, o texto que ele diz que ele veio para trazer liberdade. Liberdade para quem? Aqueles que estavam presos, cativos, no reinado e engano de Satanás. Observe bem isso. Satanás está em trevas. Ele domina sobre os que estão nas trevas. Agora aqueles que estão na luz, com eles não pode nada. Por isso que temos que nos resguardar. E o diabo não nos toca, porque somos luz. Ao contrário, somos luz, as trevas se afastam. Mas se ele é príncipe das trevas, o próprio assunto já diz, ele está em escuridão. Desde quando? Desde quando ele é príncipe das trevas, ou desde quando ele se afastou de Deus, que é luz. Nós precisamos compreender. Ele não está preso numa jaula, não. Ele está como muitos seres humanos que estão retidos na própria concupiscência, na própria transgressão e afastamento de Deus. Se prendem a si mesmos, se tornam servos daquilo a que se submetem. Uns nas drogas, outros no álcool, outros na prostituição, outros nisso, naquilo, e Satanás naquilo que é próprio dele, trevas. Veio para matar, roubar e destruir. Parece que não sabe fazer outra coisa. Preso nessa limitação. Agora, vamos observar. O drama maior é que a pessoa não entende que Satanás está retido, mas sempre esteve. Vamos considerar em partes. Lá com Adão, começando a história da humanidade na terra, ele tentou a Eva. Estava livre? Parece, né? Se a Eva recusa, ele era vencido e Eva vitoriosa. Mas ela cedeu. Pronto, se deixou envolver. Foi para as trevas. Esqueceu, não entendeu que tinha que ficar na luz, que era a vontade de Deus. Mas vem o Senhor Jesus e dá a sentença. Para Adão pergunta, para Eva pergunta, para Satanás ele não pergunta. Deus já vem com a sentença. Ele já está julgado, já está condenado, mas apraz a Deus que o que tem que vir sobre Satanás seja no fim. É o que nós estudamos em Daniel capítulo 9, em especial o verso 27. E o que está determinado será lançado sobre o assolador, o destruidor, o enganador das nações. Considerem isto. Observe também a sujeição de Satanás no tempo de Jó. Jó venceu Satanás. Querendo ele interferir na questão de Jó, dependia totalmente de Deus. Deus diz: pode tocar em tudo que ele tem, mas nele não. Pode tocar em Jó, mas na vida dele, não. Ou seja, Satanás está restrito, não faz nada, senão aquilo que Deus permite, ou aquilo que Deus já entregou na mão dele, os que estão em trevas. E muitos têm se colocado na vontade de Satanás, então estão no domínio dele. Sobre esses ele domina, mas sobre os outros, vou dizer mais, até aqueles que ainda não vieram para Jesus e sobre os quais está a misericórdia de Deus para poder salvá-los, Satanás quer destruí-los, não consegue, porque Deus está retendo, dando oportunidade de ouvir o Evangelho, etc, etc, etc. Se ouvir, vem para Deus. Se rejeitar, e isso nas muitas longanimidades de Deus, aí cessa um tempo que Deus se afasta também.
Então Satanás é restrito nesses particulares. Observe também, no tempo de Jesus, Satanás estremecia só de Jesus chegar. E já estava preocupado se já não era o fim deles, vieste diante dos tempos. Não, quanto ao tempo da destruição, não é agora, mas sai desse, daquele, e a legião saia. Ainda que vocês querem ir para o porco, pode ir para o porcos, até para ir para os porcos dominar. Os porcos tinham que ter permissão de Deus, quanto mais aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que à medida que a pessoa se afasta, rejeita o Evangelho, vai como que se envolvendo nas trevas, ficando mais no domínio de Satanás até a cegueira total. O que mais podemos dizer? Depois todos os demônios são sujeitos aos discípulos de Jesus. Ou seja, o diabo não faz o que quer. Os discípulos dominavam, expulsavam, davam ordem e eles obedeciam. E a palavra diz que não é só para os discípulos de Jesus, apóstolos e outros que viveram com Jesus, mas sobre todos. Esses sinais seguirão os que creem. Precisamos compreender disso. Ele não está livre à vontade, ele está debaixo de domínio, está preso. Na escuridão ele faz muita coisa. Dentro da cadeia dele, que não é grades, mas escuridão, ele faz muita coisa que nem os prisioneiros nas cadeias, nos presídios, para aí faz tanta coisa lá dentro, mas estão presos. Assim Satanás está preso em trevas. Vejamos ainda alguns textos bíblicos que vão colocar com mais cuidado esse tempo. Qual o tempo? Da prisão de Satanás. Quando aconteceu isso? Aqui nós temos a citação de Judas no verso 6, é o capítulo único, Judas, verso 6. E Judas está falando dos falsos profetas, os enganadores, os que erraram no passado. No passado. E a citação sobre os anjos, Satanás é um deles, está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. O que Jesus está falando? Que assim como, podemos até estender, abrir a palavra em Judas, porque ele está falando neste verso 6 dos anjos. O que está escrito aqui mesmo? Colocou-os em escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, até acabar os 1000 anos. Porque o assunto do capítulo 20 está em torno disso, Satanás preso, 1000 anos. Muito bem, mas em Judas, por favor, observem que o Senhor fala de juízos do passado que já aconteceram, coisas já determinadas. No verso 5 vai falar a respeito dos que saíram da terra do Egito, mas tombaram no deserto os que não creram. No verso 6 fala dos anjos. Sim, fala dos anjos. No verso 7 fala juízo já acontecido, Sodoma e Gomorra, etc. Então, casos passados já aconteceram. Sodoma e Gomorra, passado. O que mais? Os que tombaram no caminho do Egito, passado. E os anjos que lá no céu se rebeliaram, já estão em juízo, é passado. O que o Senhor fez? Eles rebeliaram. Está tudo bem? Não. Aqui mesmo na terra, quantos fazem coisas erradas e acham que está tudo bem na aparência, mas espiritualmente, vão entender essa parte. Estão presos, estão em trevas, estão mortos até.
espiritualmente falando, mas parece que estão bem, procurando aproveitar o mundo na sua cobiça, mas estão presos em trevas, nas suas transgressões, nos seus próprios vícios, a que se submeteram. Por isso, Judas 6 coloca que a prisão de Satanás aconteceu em tempo passado. Agora, quando foi a rebelião de Satanás? Já com a Eva já mostrou o quê? Uma oposição a Deus, uma contrariedade, um adversário. Não, Deus mentiu. Se você comer do fruto, você não morre. Você vai ser igual a Deus. Já estava em trevas, já era inimigo de Deus, e essa sentença já tinha vindo sobre ele. Tanto que o Senhor fala: rastejarás no pó. Alguém pensa que é serpente, cobra, por aí não. Deus está falando, Satanás não tem mais acesso às coisas espirituais, não tem visão de Deus, ele é cego espiritualmente. Então fica rastejando no pó com os homens, se envolvendo com os homens, não entende nada das coisas de Deus. Continuando, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, pecaram, rebeliaram, foram fazer uma divisão, um reino novo lá na banda do norte, foram. Eles estão achando que estão num bem bom, mas espiritualmente estão cortados de Deus. Deus é luz, eles passaram a ser trevas. Antes, anjos de luz, e agora adversários de Deus, demônios. Precisamos entender as palavras também. Adversário. Mas quando foi isso? Quando pecaram. Quando pecaram? Antes de Adão e Eva. Aí vamos para Isaías 14, versos 14 e 15, em que Isaías, falando figuradamente, diz: Satanás dizia, ele dizia: subirei as mais altas, e mais do que isso, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E ele pensando, querendo e agindo, seduzindo 1, 2, 3, 4. Quantos? 1/3 dos anjos foram seduzidos, enganados por essa pretensão soberba dele, ser igual a Deus, subir as mais altas nuvens. Mas qual é a resposta de Deus? O verso 15: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Por isso que Pedro, na expressão de Pedro, diz bem claro: havendo lançado no inferno, na escuridão, no afastamento de Deus, longe de Deus. E lá em Isaías já dizia: serás levado ao inferno, mais profundo do abismo. No dia que eles rebeliaram, partiram para a banda do norte, achando que estão livres de Deus. Estão livres de Deus, cortados de Deus. Deus é luz, eles são trevas. Deus é vida, eles são mortos espiritualmente. Então, que nem Adão e Eva, vivendo, até procriando, agindo, etc. Vida normal, só na carne. Adão e Eva. E Satanás, como que eu vou falar? Vivendo como se estivesse tudo bem nas bandas do norte e perturbando nós aqui na terra, e se gloriando nos que são derrotados. Perdeu tempo conosco, pó. Só se envolve com isso, porque não entende e não tem acesso às coisas de Deus. Cegueira espiritual. Mas então o que estamos colocando aqui? Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Satanás rebeliou, cortado de Deus, que nem Adão e Eva
desobedeceram, cortados de Deus. Em Satanás, trevas, abismo, escuridão, cadeias de escuridão. Isso que nós precisamos compreender. Então, esse milênio começou antes da fundação do mundo. E vai até quando? Até a vinda de Jesus. Continuemos um pouco mais, observando expressões, mas como em Mateus capítulo 16, verso 23, quando temos: ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Espiritualmente, Satanás cego, morto. Em João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por quê? Porque não tem poder, liberdade para isso. O que está guardado, conservando-se a si mesmo em Deus, em Jesus, é luz. Satanás é trevas, não tem jeito de ele chegar-se. Mateus 12, 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Aqui já está dizendo, o reino de Deus já é presente, não está para vir, como alguns ainda pensam ainda, e dizem que o reino de Deus virá. O reino de Deus está entre vós, só que não vem com aparência exterior. E lá em Daniel capítulo 2 foi falado bem claro que Deus está levantando o seu reino desde os reinos e impérios mais antigos. E assim passemos à frente e vamos ao subtópico seguinte. Nessa lição, o milênio, no tópico 2, acontecimento durante o milênio, depois de ter falado dele preso, e lá, ainda num tempo antes da fundação deste mundo, agora colocamos: os que foram mortos pela besta vivem e reinam. Muito bem, para isso coloco primeiramente o texto bíblico, Apocalipse capítulo 20, verso 4, quando a palavra diz para nós: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Desde o tempo que Satanás está preso, muitos de nós temos recebido o Evangelho, como os que estiveram vivos num tempo no passado, e eles, aceitando Jesus, foram contrariados, aborrecidos, rejeitados, mortos, presos e etc. neste mundo, mas não cederam à pressão contrária, às perseguições, e passou o tempo deles. Mas no tempo, e até hoje, só que agora estão dormindo, eles pertencem ao reino de Deus. Observe que a palavra está no passado. Viveram, eles viveram com Cristo, eles reinaram com Cristo, só que agora vivem e reinam com Cristo, só que no sono, no sono da morte. Para Deus estão dormindo, mas são súditos do reino, dormindo, mas pertencente ao reino, vivendo no reino, estão vivos para Deus, reinando com Cristo, são do reino de Deus. Isso que precisamos compreender. Então, se Satanás está preso, entretanto, na prova da fé, Deus permite o combate, e muitos tombam, como Jesus também foi levado à cruz, porque ele permitiu sobre si mesmo, permitiu Estevão, permitiu quem mais? Tiago ser morto, quem mais? E muitos outros, e através dos séculos, e até hoje, muitos estão sofrendo perseguições até morte, por causa do reino de Deus, mas enquanto estão vivos, vivem com Cristo, reinam com Cristo. Daqui a pouco vão morrer,
Bom, na morte física só. Aí vai dormir, mas são membros súditos do reino de Deus e vivem com Deus no sono da morte. Para Deus não estão mortos, estão dormindo, estão vivos. Muito bem, lendo o texto que temos no material de classe, no segundo parágrafo, os que foram mortos pela besta vive e reino. Quem é a besta? É a oposição deste mundo. Já temos estudado isso anteriormente. Deus chama o sistema de governo do mundo de besta. Lembremos de Daniel capítulo 7, os impérios anteriores eram animais. O de Nabucodonosor era leão, o Medo-Persa, urso, e depois o outro, o grego, leopardo, e o outro, uma fera incompreensível, indescritível. Os domínios deste mundo são animais, e no final a conjuntura de todas as nações forma um sistema que Deus olha assim e diz: besta, com cultura do leopardo, com cultura do urso, com cultura também do leão, ou seja, todo mundo reunido num sistema que está se colocando contrário a Deus. Veja-se as leis que estão colocando, substituindo aquilo que naturalmente era segundo a lei de Deus. Mas com isso, a besta, lendo o texto, temos explicado em outra lição que a besta é o aglomerado de reinos ou reis que particularmente neste tempo final seriam contrários a Cristo e fariam guerra contra os seus santos. Mas apesar de sucumbirem ante a perseguição da besta, aos olhos de Deus, os fiéis estão vencendo pela fé e provando fazer parte do seu reino. Por isso, esses são representados como vivendo com Deus, reinando com Cristo em suas gerações. Portanto, esses 1000 anos se refere a todo o tempo em que Deus vem recrutando os seus eleitos, incluindo-os no reino dos céus, por perseverarem até ao fim. Por perseverar até o fim. Um componente do reino de Deus que venceu a besta, venceu o mundo. Abel foi morto, mas no tempo que ele estava aprovado por Deus, vivendo com Deus, reinando com Deus, só que agora está dormindo, mas vive e reina com Deus e dorme como súdito do reino, que será manifestado quando Jesus vir. Manifestado, mas já está presente, não estando de forma visível, não vem com parecer externo. Muito bem, isso que nós precisamos compreender. Toda oposição do mundo, Deus resume nisso: besta, feras, que em todo o tempo foram contrários. Lembremos que até o império do Egito foi contrário ao povo de Deus. Depois foi o Assírio, destruiu 10 tribos. Das 12 tribos de Israel, destruíram 10. Depois veio o Caldeu, também destruindo o templo, o santuário e dizimando o povo de Deus. E depois, e hoje? A mídia faz um alarde por pequenas coisas, mas a multidão de cristãos mortos lá no Oriente, eles não falam nada. Por quê? Ocultam, têm prazer nisso, não se manifestam pela justiça dos que são cristãos. Todo mundo defendendo minorias, mas não defende os cristãos que estão sendo mortos, sem nenhuma proteção do próprio sistema de governo onde estão. Precisamos entender. O mundo aborrece os cristãos. Muito bem, passando à frente em alguns versos, consideremos Apocalipse 17, verso 12, quando a palavra diz: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta,
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Em Apocalipse 17, como eu disse, que 17 e 18 fora da Babilônia, ou seja, dá explicações, detalhes a mais, fala dos reinos deste mundo, que são contra Deus e o Cordeiro, e contra o povo dele. Mas Deus vai vencer. Deus deixa eles espernear, fazer o que querem, e como estão como que triunfando, mas na verdade estão enchendo a medida da ira de Deus, completando o que falta na, digamos assim, longanimidade de Deus. Porque Deus, na verdade, espera, fala, mostra coisas que eles podem vir a arrepender-se e serem salvos, mas se endurece, até de repente virá o fim. E isso sempre. Muito bem. Lembremos que hoje esses chifres são as muitas nações que estão no mundo, todas agora coligadas no sistema que forma a ONU, Organização das Nações Unidas, que decidem entre si o que tem que fazer, todos conjuntos, todos interligados, e todos mudando a lei naquilo que é contra o cristianismo, e criando coisas absurdas que a palavra de Deus diz que são abominações. Passemos em frente ainda mais textos. Em Apocalipse capítulo 1, verso 6, tem a palavra que João fala no início do Apocalipse, que Deus nos fez reis e sacerdotes, ou melhor dizendo, Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O que João disse? Que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então nós reinamos já. Então estamos vivendo no milênio. Satanás preso. Se ele tivesse solto, ele não estava reunido aqui agora. Já tinha destruído todos nós. Mas está retido. Apocalipse 5, 9. E cantava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os irmãos reinam no reino de Deus. Nós não somos da estátua do reino deste mundo. Cuidado, nós temos que estar no reino de Deus, na pedra de Daniel capítulo 2. Hebreus 12, verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O reino de Deus não virá, ele está presente, vai se manifestar na sua plenitude quando Jesus vier. Colossenses 1,13. Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no domínio de Satanás, nos nossos pecados e ofensas, desconhecimento e afastamento de Deus, mas em Jesus fomos colocados, tirados do reino de Satanás e colocados no reino de Deus. Estamos no reino de Deus? Jesus nos tirou mesmo, nos trouxe para o reino dele? Então é o período dos 1000 anos em que se reina com Deus e vive com Deus, até que se completa esse tempo, que vai terminar na vinda de Jesus naturalmente. Avançando um pouco mais nesse nosso assunto, lição 10, o milênio, os acontecimentos durante o milênio. No subtópico 3, os mortos que reviveram e os que não reviveram. Aí já são os versos 5 e 6 do nosso texto de estudo. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, antecipando o texto de leitura, quem aceita Jesus sai do reino de
Satanás sai das trevas e vem para a luz, o reino de Deus. Reina com Jesus e vive com Jesus. E lá como que estava antes? Mortos, presos, em trevas. Contrário, agora livres do pecado, da morte, de Satanás, na luz, mas vivos, vivendo e reinando como cidadãos súditos do reino de Deus. Lendo o terceiro parágrafo do nosso material de classe, nesse tópico 2, nesses 1000 anos o Evangelho está sendo pregado ao mundo, aos homens mortos em ofensas e pecados. Todo aquele que crê passa da morte para a vida, sendo vivificado, ressuscitado por Cristo. Mas os mortos que não vêm a Cristo, que não alcançam o testemunho de Deus, não são trazidos para o seu reino, não revivem, permanecendo espiritualmente mortos até o fim dos 1000 anos. Isto, até o fim desta dispensação com a vinda de Cristo. Observe-se ainda que os que vivem pelo Evangelho fazem parte da primeira ressurreição, não tendo sobre eles poder a segunda morte, a morte eterna. Muitos não têm entendido a primeira ressurreição e colocam fisicamente. Se tem a primeira, então Jesus vem uma vez, ressuscita uma parte, depois vem para ressuscitar o restante. Não, a Bíblia não fala de uma segunda ressurreição, fala de uma primeira, que é aceitar Jesus, sai das trevas, da morte, do domínio de Satanás para a vida e o reino de Jesus Cristo. Isso que precisamos compreender. Por isso nós temos os textos bíblicos que vão falar para nós, bem claro nesse particular. Em João 5, verso 24, Jesus dizia: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então não é depois, no milênio pós, é agora, nesses 1000 anos, dispensação da graça. Desde que Satanás errou no céu, Deus está trabalhando, mostrando a sua justiça e operando a sua salvação. Então observe bem, estávamos mortos. O Evangelho é pregado ao mundo morto em pecados e ofensas. Quem aceita e vem para Jesus, passou da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? Vivificar, reviver, ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. Por isso, em Efésios 2, versos 1, 5 e 6, temos outros textos. Quando Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o termo de ressurreição é falado na Bíblia. João, no Evangelho, citando as palavras de Jesus, Paulo ensinando, e também, naturalmente, em Colossenses capítulo 2, depois capítulo 3, Paulo outra vez exortando. Em Colossenses 2,13 ele diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as ofensas. Vivificou é reviveu, é ressuscitou, é fez passar da morte para a vida. Por isso que em Colossenses 3, verso 1 ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versos 1 e 2 de Colossenses 3. Então, quando é que se tem a ressurreição? Quando houve a primeira ressurreição? É a primeira.
quando nós viemos para Cristo, porque antes estávamos mortos e hoje estamos vivos e reinando com Cristo no seu reino, que não vem com aparência exterior. Apocalipse 2:11, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem não vai receber o dano da segunda morte? Quem vem para Cristo, quem vence. Observe bem isso, porque passou da morte para a vida, deixou a vida de pecados e agora vive na santificação. João capítulo 11, verso 25: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E perguntou para Marta: crês tu isto? Nós cremos nisto? Então nós passamos por um processo de ressurreição, de vivificação, que é a primeira e derradeira, e que dá-nos o poder de não sermos mortos na segunda morte, que é no juízo final, sendo lançado no lago de fogo e enxofre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, não anda nas trevas, não anda segundo Satanás, não faz parte do reino dele, mas vive e reina com Cristo. E quanto aos que não aceitam Jesus, não tem muito o que falar. A Bíblia não fala, simplesmente não reviveram, estavam mortos, continuam mortos e já morreram também fisicamente, e no sepulcro só estão os restos mortais, porque vida em Deus não tem. Para Deus não estão vivos, estão mortos, e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então observe bem, fala-se de aceitar Jesus ou não aceitar. Se aceitou Jesus, revive e reina com Cristo, faz parte do seu reino. Se não, não vive. Então o milênio é essa dispensação da graça, em que Deus retém Satanás preso para poder nos oferecer liberdade de servi-lo e andar com ele, reinando com ele e participando da vida eterna já agora, mas para se manifestar gloriosamente no reino celestial. Muito bem, continuando mais à frente um pouco, passamos para o terceiro tópico: acontecimentos no fim do milênio. Já falamos acontecimentos durante o milênio. Se é toda a dispensação da graça, irmãos, então aí está incluído tudo. Desde que Satanás foi preso no céu, desde que se rebeliou e Deus começou a trabalhar, criando o mundo, criando Adão e Eva, e falando de uma salvação na semente da mulher, e isso acontecendo, tudo isso faz parte desse tempo milênio, dispensação da graça aqui dentro desse tempo. Então é muita coisa, nós falamos umas poucas coisas, Agora, perdoe voltar ao item anterior. Os que ressuscitaram com Cristo são os que vencem a besta, são os mesmos. No verso 4 fala-se que venceram a besta e viveram reinado. Ou versos 5 e 6, os que aceitaram Jesus vivem e reinam e vencem a besta também, estão incluídos aí. Mas nesse novo tópico, acontecimento no fim do milênio, estamos prendendo agora no finzinho deste tempo. Nós temos ainda algo para acontecer: a batalha do Armagedon. Para falarmos deste assunto, precisamos avançar um pouco mais no texto bíblico que nós já lemos até agora, digamos assim, até o verso 6, temos que ler ainda o verso 7, 8, 9 e 10, que é a continuidade desse assunto, falando do término, então, o término desses 1000 anos,
e, em particular, também o capítulo 19, que fala da destruição deste mundo. Muito bem, comecemos com essa posição inicial, a batalha do Armagedon. Essa palavra aparece uma vez só, textualmente na Bíblia, como Armagedon. Apocalipse, capítulo 19. Perdoa, podemos falar 16, Apocalipse 16. Muito bem, lendo o nosso material de classe, o término dos 1000 anos se dará com a vinda de Jesus. Nessa ocasião, os reinos deste mundo serão aniquilados. De fato, à medida que o tempo se aproxima, os preparativos para este confronto, esta grande batalha, estão sendo realizados. A besta, o falso profeta e o próprio dragão conduzem enganosamente a humanidade em direção à sua própria destruição. A batalha se dará de forma rápida, e a besta e o falso profeta serão vencidos pelo Cordeiro de Deus. Os demais que o seguiram também serão mortos. Precisamos ter cuidado e ver então agora esses textos. Inicialmente vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 até 25. Já temos estudado isso anteriormente, precisamos reforçar. Ou seja, a sequência natural do tempo do fim é nessas palavras. Falando Paulo da ressurreição, diz no verso 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Verso 23: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Primeiro Jesus será vivificado, depois os que são de Cristo na sua vinda. 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Inimigos de Deus, irmãos, sempre se levantaram, e todos já estão destruídos, só falta os do presente, e se o tempo vier a avançar mais, os do futuro também. Mas cadê o faraó? Cadê a Síria? Com Senaqueribe falando palavras torpes contra Deus e contra os servos de Deus, como Ezequias, por exemplo. Onde está o reino da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, que matou Jesus e destruiu milhares e milhares e não sei quanto mais de cristãos? Todos já foram destruídos, são pó. As nações dos séculos passados já passaram, as gerações já passaram, só falta Jesus dominar a geração de hoje. E que será o quê? Cada um anda como quer, e o convite do Evangelho é apresentado: quem vem para Jesus, guardado para a vida eterna, e quem não vem para Jesus, vai ao pó, fim para ele. A próxima geração, depois de nós, mesma coisa, mas todos serão dominados, e quando completar o número dos salvos, Jesus vem buscar a igreja. E observe, ele já ressuscitou, nós seremos ressuscitados, porque se ele demorar, morreremos fisicamente, mas ele vem no dia da sua vinda, quando vai entregar ao Pai todas as coisas, colocando fim em tudo isso. Ou seja, a vinda de Jesus determina a destruição dos opositores, a entrega do reino e de todos nós salvos ao Pai. Aqueles que me deste, e fim. Céus e terra são enrolados como panos velhos, que para nada presta. É o fim. Isso está em Coríntios 15. Como eu disse no princípio, não tem nada depois de Jesus vir. Então quem está esperando o anticristo, quem está esperando o milênio, quem está esperando não sei quantas vindas de Jesus e etc, por favor, considere. Há falta de entendimento correto. Tudo isso tem que ser antes de Jesus vir. Assim, em Apocalipse 16, verso 12, ainda temos a expressão bíblica que coloca:
16, 12 em diante. O sexto anjo derramou sua taça. Resumo um pouco o texto. Verso 13: e da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o sistema de governo do mundo, e da boca do falso profeta, que são as religiões afastadas de Deus, vi saírem 3 espíritos imundos. Verso 14: os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 15 tem um alerta para a igreja está presente na sexta taça da ira de Deus, quando se diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Ou seja, as forças espirituais da maldade, o sistema de governo do mundo e os falsos profetas existentes no mundo, todos eles estão enganando os povos, colocando leis e outros procedimentos contrários a Deus, que é uma declaração afrontosa de oposição a Deus, mas serão destruídos. Armagedon, onde que eles estão se reunindo? Na terra mesmo, no globo terrestre todinho, de geração em geração, e vem o tempo, acabam-se, levantam-se outros, mas vão acabar também. É o Armagedon, os homens se opondo, não aceitando Jesus, sendo contrários, e morrem, porque os tempos deles é curto, muito curto. Isso vai de geração em geração até chegar ao tempo final. Mas observe que agora, mais do que nunca, há uma oposição à verdade do Evangelho, e criam um relativismo. E para Deus, que é Senhor de tudo, dominador, Ele não tem relativismo, não. Ele já determinou o certo e o errado, e a forma certa de vir ter vida eterna é vindo para Jesus e se colocar debaixo do benefício da sua morte no Calvário. Apocalipse 19, verso 20: a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É a destruição das pessoas no mundo, dos reinos antigos, dessa geração daqui a um pouco de tempo, e da próxima geração, se vier, também vai ao pó. Mas por favor, observe, quem é destruído? 2, verso 20: esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Quem? Os 2, a besta e o seu falso profeta. E o 21: todos que seguem o sistema de governo deste mundo e os falsos profetas, as falsas religiões, as religiões desviadas, as religiões que têm se apostatado. É o fim do homem, do mundo. Quem fica vivo ainda nesse trio? Besta, falso profeta e dragão. Fica vivo o dragão, porque não morre na destruição do mundo. É um ser celestial, a sua destruição se reserva para os lugares celestiais. Passemos à frente um pouco mais. No tópico 3, os acontecimentos no fim do milênio. Uma segunda consideração: Satanás é solto da sua prisão, mas para ser destruído. Para isso lemos Apocalipse 20, versos 7, 8, 9 e 10, que anunciamos anteriormente. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Observe o verso 10: o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, a destruição de Satanás e todos os que com ele estão.
que nós chamamos de demônios, anjos das trevas. Mas ele será lançado depois no lago de fogo, onde já estaria ou estará a besta e o falso profeta. Então, primeiro, a destruição do que é físico, o sistema de governo do mundo, as religiões apóstatas, falsos profetas e todos que o seguiram. Depois, a destruição de Satanás à parte. Quando? Ao acabar os 1000 anos. Ou seja, terminou esse tempo. Quem é de Deus vai para o céu, vai morar em Jerusalém. Perdoe dizer dessa forma, irmãos, imaginação minha, que fala com vocês. Arrebatados por Jesus Cristo subiremos, porque a palavra diz: vinde, bendito meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos entrar nos lugares celestiais, estaremos lá no bem bom da glória celeste, e de repente vamos olhar assim, vem a nuvem preta de toda a turma, o conjunto dos poderes das trevas, Satanás e todos os seus seguidores, 1/3 dos anjos rebeldes. Eles virão, porque se sentirão soltos. Vamos tentar alguém lá na terra? Não tem ninguém na terra e não tem terra. O universo já foi retirado. Então o que vamos fazer? Vamos investir contra o céu, contra a cidade amada, o arraial dos santos. Mas nessa ocasião eles serão destruídos. Vai cumprir uma palavra igualzinha aquela para o rei Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, somente com os olhos contemplar e veja o livramento do Senhor. Não tem mais nada de físico, só o celestial, o dragão, Satanás e toda a turma dele. Não tem mais para onde que fazer, vão investir contra o céu, achando-se livre, porque Deus vai como que deixá-lo livre, para ele colocar todo o intento da sua maldade, atacar Deus e os de Deus na cidade santa. Não é na terra não, viu, irmãos? Cidade santa é no céu. Cidade santa na terra foi só em figura, em Jerusalém, o Israel, mas foi só figura, porque Jesus já disse: não é mais em Jerusalém, nem o Monte Samaria, é nos lugares celestiais que está o trono e o tabernáculo de Deus, aonde em espírito e em verdade podemos ter acesso. Então, repetindo a leitura: acabando os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Pausa. Muitos falam Gog e Magog pensando nos povos do norte da terra, e esquece que tem os povos do norte nos lugares celestiais, a multidão dos demônios que foram para as mais altas nuvens, na banda do norte. O Gog e Magog na terra é figura deles, para te entender. Eles estão lá nos lugares celestiais, lá que é o território deles, e vão sair lá congregados contra, verso 9, a cidade amada, a aldeia, o arraial dos santos, e é quando serão destruídos. Lendo no texto que temos para nós, no segundo parágrafo e subtópico: Satanás é solto da sua prisão, lemos: contudo, ao término dos 1000 anos e destruídos os reinos e todo o sistema deste mundo, assim como todos os homens ímpios, Satanás será solto por um pouco de tempo. Mais uma vez o seu propósito será levantar-se contra Deus e fazer o mal contra o arraial dos santos, a cidade amada, o próprio céu. Não podendo mais contar com a besta e o falso profeta, pois já não existem, reunirá as incontáveis hostes de demônios que no passado havia arrastado consigo na sua queda, e tentará uma última investida contra os céus, mas aí finalmente encontrarão o seu fim, pois o próprio Deus exercerá a sua ira
e juízo contra eles, lançando-os no lago de fogo e enxofre. Essa é a verdade em poucas palavras. Por isso que a palavra diz que Satanás será destruído pelo assopro de Deus. No outro lugar, será destruído pelo resplendor da vinda de Cristo Jesus. Quanto tempo isso? Não sei. Um segundo? Um milésimo de segundo? Para Deus, não sei. Quanto seria esse pouco tempo? Somente o tempo de congregar os lugares, as hostes espirituais da maldade para uma destruição final. Aí cumpre-se Ezequiel: te colocarei anzóis no queixo e te trarei as terras de Israel, espiritualmente falando, o céu, e ali te destruirei diante do santuário de Deus. Satanás será destruído lá, de onde eu não devia ter saído. É o propósito de Deus. Assim, consideremos textos como Apocalipse 12, verso 4, que é desde o princípio, lá não sei quando, na existência dos lugares celestiais. Verso 4 de Apocalipse 12: e a sua cauda levou a possuir a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ele opondo-se a Jesus, que viria, que nasceria, mas agora ele vai querer investir nos céus, porque só restam eles. Apocalipse 27, 20 e verso 7: e acabando os 1000 anos, é o texto que temos lido, Satanás será solto da prisão. Aí sim vai enganar as nações das hostes espirituais da maldade para uma investida contra o céu, mas ali será derrotado diante do santuário de Deus, nos montes santos da terra celestial de Israel, o céu. E assim estamos concluindo essa nossa lição. Passando então à conclusão, nada mais precisaríamos estar acrescentando, mas fica essa observação, esse alerta. Não é fácil compreender tudo, mas a partir desta lição podemos extrair a consoladora mensagem de que Deus considera os sofrimentos e perseguições do crente pelo mundo como sinal de aprovação e vitória. E mesmo depois de mortos, Deus dá testemunho de que uma glória ainda maior os aguarda por toda a eternidade. 1000 anos parece demorado demais a luta do cristão na face da terra, mas vindo para Jesus, ele já vive com Cristo, já reina com Cristo, ainda que morra, descansa vivo e súdito do reino de Deus, até que venha a ressurreição no dia final, arrebatamento e entrada nos lugares celestiais. Quanto a Satanás, deixa, Deus é que vai destruí-lo naquele dia último, após o término desse milênio, que termina com a dispensação da graça, nós salvos no céu, e Satanás depois sendo destruído. Assim terminamos a nossa lição, que esteve em torno desses 3 tópicos: o que é o milênio, acontecimento durante o milênio, acontecimento no fim do milênio, ou os 1000 anos. E o textual chamando a atenção que um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é como um dia, e com isso observem, para nós pode estar passando milênios e milênios, mas para Deus é o tempo dele, no controle absoluto dele, e ele tem um cronômetro na mão, e o cronômetro de Deus, o relógio de Deus só anda quando Deus permite, e com isso vai terminar tudo certinho quando Deus quiser. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br
Hora da decisão, tudo junto, sem acento.